Queridos, queridos, hoje, semana passada, nós começamos uma ministração falando sobre cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Falando sobre família. Família é algo que é do coração de Deus. E escute, se tem algo fundamental que Cristo deseja e que Cristo ama, é família. No entanto, que ele diz, olha, vai deixar o homem, o pai e a mãe, vão se unir, serão uma só carne, e naquele momento nasce uma família. Então, semana passada nós começamos a falar sobre isso, sobre uma família fortificada, sobre uma família que é a base de uma sociedade fortalecida. Se por um acaso você não viu a mensagem de semana passada, quem estava aqui semana passada, por favor, levanta a mão. Olha. Você precisa ouvir então a ministração de semana passada, se você não viu. Quem viu online a ministração já, por favor? Já melhorou um pouquinho mais, tá vendo? Então já melhorou. Então procure no canal da igreja no YouTube, procure lá. E cada um no seu lugar, parte 1. Hoje é parte 2, o retorno e o grande finale. Queridos, e semana passada nós começamos a falar sobre o quão importante é ordem. Entenda uma coisa, e eu não, só para deixar todo mundo no mesmo contexto, ordem, cada um no seu lugar, um ambiente organizado, cada um cooperando e fazendo algo em prol de um propósito maior, isso é o propósito de Jesus. Jesus, ele é um Deus de ordem. Jesus é um Deus de ordem. Entenda uma coisa, o caos, a bagunça, qualquer outra coisa, a desorganização, isso não é de Deus. Isso não é de Jesus. Se você olha para a sua vida, e talvez a sua vida está num caos, talvez financeiro, talvez num caos na sua casa, talvez a sua casa é uma bagunça, talvez tudo esteja fora de um lugar na sua vida, você precisa parar, frear, respirar, e pedir a ajuda do Espírito Santo para colocar a sua vida em ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. Amém, igreja? Deus é um Deus de ordem. E nós começamos então a falar sobre a função que cada um tem para manter uma casa em ordem. E para a alegria das irmãs, eu comecei a falar sobre o que cada marido precisa fazer. E as irmãs glorificaram o nome do Senhor, né? Porque eu comecei a dizer que, por exemplo, o marido é o sacerdote da casa e o marido precisa ministrar sobre a casa. O marido precisa ministrar a graça do Senhor sobre a casa. E eu disse semana passada, e você vai ver isso na mensagem no vídeo, que se a sua casa se perder, homem, eu preciso te dizer que você vai ser o culpado e o Senhor vai requerer da sua mão a responsabilidade da sua família. E uma vez eu disse isso para um homem, ele ficou com raiva de mim 3 meses, irmãos. Mas não teve jeito. O Espírito Santo falou com ele, depois ele teve que me pedir perdão. E ele voltou, porque, queridos, o Senhor nos chamou como sacerdotes da nossa casa, e é nossa responsabilidade liderarmos a nossa casa, protegermos a nossa casa, é nossa responsabilidade fazer isso. Disse, semana passada ainda, só para contextualizar, que você, marido, precisa amar a sua esposa não apenas de fala, não apenas de palavrinha, mas em atos e em verdade, porque quem ama da boca para fora não ama, queridos. Já tem umas irmãs falando, meu Deus, vou ver essa mensagem de semana passada. Eu destruí um conceito que todo mundo luta para fazer prevalecer, de que homem precisa ajudar em casa. Homem não ajuda em casa, irmãos. Você precisa botar isso na sua cabeça, irmã. Homem não ajuda em casa. Não. Homem, ele é responsável pela casa junto contigo. Ajuda se ele fosse de fora, mas como ele é de dentro, ele é tão responsável quanto você. E ele precisa cuidar da casa tanto quanto você, irmãzinha.
Porque o homem não ajuda. E eu dava o exemplo, se eu não tenho responsabilidade com Marcos, eu ajudo Marcos. Mas eu sou casado com a pastora Késia, então a nossa casa é nossa responsabilidade. A nossa louça é nossa responsabilidade. As nossas contas são nossa responsabilidade. Não tem como ser só da mulher algo, ou só do homem. É nosso. E ainda contextualizei que para os maridos o homem não é apenas um pagador de contas. Se você pensa que você, marido, é apenas um pagador de boleto, se engana, você é um provedor. E o provedor é aquele que busca no céu e derrama sobre a terra. Esse é o provedor. Ele recebe dos céus e ministra sobre a sua casa. Você paga a conta, faz parte de você pagar, do seu papel como homem pagar a conta. Mas a sua principal função é prover o Espírito Santo na sua casa, a graça do Senhor sobre os seus filhos e sobre a sua esposa, porque é sua responsabilidade. E então eu falei sobre isso e também falei sobre as irmãs, né? Porque pau que bate em Francisco também bate no Chico, né? Cadê o Francisco? Francisco está aí? Está lá embaixo de novo. Ele não assistiu as 2 ministrações porque eu falei isso, né? E eu falei que a mulher ela tem um padrão. O padrão de masculinidade para o homem é Cristo. E o padrão das mulheres está lá em Provérbios, capítulo de número 31, 10. Se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa seguir o que está em Provérbios 31, 10. Quando você segue o que está em Provérbios 31, 10, você vai entender que você tem a função de estar auxiliando o seu marido em todas as coisas. E que, como diz a palavra, você, irmã, é a coluna de sustentação da sua casa. Uma mulher sábia edifica a casa, mas uma tola, por mais que o marido queira edificar, a tola vai derrubar. Que você precisa estar submissa ao seu marido numa mesma missão. Submissão não é o marido manda e a mulher obedece, não é isso. Submissão é estar alinhado no mesmo propósito. E eu disse semana passada que se o seu marido não conseguir desenvolver o chamado dele, você, minha irmã, bem provável que você esteja atrapalhando em algo. E eu disse, se a mulher não ajudar, ela necessariamente vai atrapalhar. E algo que eu disse para ambos é que você precisa dar o seu corpo para o seu marido e o seu marido precisa dar o corpo dele para você. E é isso mesmo que você entendeu. Porque é responsabilidade de ambos. E eu não falei essa frase semana passada e vou falar agora. Quem não dá assistência abre concorrência. E o apóstolo Paulo diz, ninguém prive um ao outro do seu corpo para que não seja tentado por Satanás. Então eu disse semana passada, não adianta você cuidar do seu corpo, ter um shape bonitão, tá todo alinhado, tá todo bonitão, você tá toda bonitona, tá cuidando, tá fazendo dieta, tá tudo direitinho, tá tudo perfeito, mas o seu marido não consegue brincar no playground. Você não consegue, o marido não dá acesso você ao playground também. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado, irmãos? Isso não é possível. Você precisa dar o seu corpo ao seu marido, e o seu marido precisa dar o seu corpo a você. Pastor, a gente tem alguns problemas, então trate, mas não permita que Satanás encontre brecha nessa área na sua vida. E eu falei sobre essas coisas e fiz essa recapitulação rápida só para que você entenda que eu falei da função do marido, a função da esposa, e hoje eu quero começar a falar com vocês sobre a função dos pais. Porque para uma casa estar em ordem, o marido precisa colaborar, a esposa precisa colaborar e os pais precisam colaborar. Vocês dois juntos como pai. Pastora Késia fala uma coisa, quando nasce uma criança, nasce junto uma mãe e um pai. Porque às vezes você não tinha noção. Gabriel vai fazer 18 anos agora, daqui a 10 dias. Há 18 anos atrás, praticamente, eu e a pastora, nós não tínhamos experiência nenhuma, de coisa alguma, e de repente eu estou lá, e ela foi para o centro cirúrgico, e de repente sai o médico com uma trouxinha, amarradinho,
com cara de joelho bem bagunçado. Cadê o Gabriel? Tá por aí? Tá lá. Com cara de joelho bem amassadinho. E ele joga no meu colo e diz: toma, que o filho é teu. E eu nunca tinha sido pai, e a partir daquele momento eu me tornei pai. A pastora nunca tinha sido mãe, e a partir daquele momento nasceu uma mãe. Sabe por quê? Porque Deus nos comissiona para sermos pais. Queridos, entenda uma coisa: essa não é uma função que você escolheu, essa foi uma função que o Altíssimo te designou. E tenha orgulho se você é pai, se você é mãe, celebre isso, porque foi o Senhor que te escolheu. Não foi uma relação sexual que te deu um filho, mas foi o próprio Deus que mandou para que você cuidasse. Efésios 6, versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes os criem, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a primeira coisa que eu preciso falar acerca dos pais é que todo pai e toda mãe precisa criar os seus filhos na correção do Senhor. Provérbios 22:15 diz: o coração da criança está inclinado à insensatez. Algumas versões vai te dizer: o coração da criança está inclinado à maldade, mas a vara da disciplina afastará dela. Queridos, presta atenção numa coisa: uma das melhores coisas que você pode fazer pelos seus filhos é corrigir seus filhos, porque, como diz o texto bíblico, a maldade está associada à insensatez, à imprudência. A falta de maturidade está associada ao coração da criança, mas é a vara da correção que vai mostrar o caminho. Presta atenção, não estou aqui pregando para que você saia dessa ministração e espanque seus filhos. Não é isso que eu estou falando aqui, porque espancar não tem a ver com amor, não tem a ver com graça, não tem a ver com o Senhor, mas é necessário sim que você dê umas varadinhas no seu filho. É necessário sim que você tenha disciplina na sua casa. É necessário sim que você cuide dos seus filhos. O problema da nossa geração hoje, queridos, é que muitos de nós tivemos uma infância muito difícil. E talvez nossos pais, porque talvez não tiveram tanto entendimento, nos deram uma educação muito rígida. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu recebi uma educação bem rígida. E o nosso problema, sabe o que é? É que nós falamos assim: o que os nossos pais fizeram comigo, nós não vamos fazer com os nossos filhos. E aí nós estamos criando uma geração aonde essa geração ela não é corrigida, aonde essa geração acha dos mais novos e dos filhos que o mundo gira ao seu redor. Nós estamos criando uma geração onde os pais hoje têm medo de dizer não aos filhos. Se tem algo que você pode e precisa aprender a dizer, é não aos seus filhos. Porque quando você aprende a dizer não aos seus filhos, você está educando e criando seus filhos. Mas você quer ver criar um monstro, é você dizer sim ao seu filho em todo o tempo. Você vai criar um monstro e vai lançar a alma dele no inferno. Abaixa só um pouquinho para mim o volume, Bruno, por favor. Você vai enviar o seu filho para o inferno se você dizer sim a todas as vontades dele. Todas as vontades do seu filho. E aí você ceder a todas as vontades, porque você é um bom pai, você é uma boa mãe, eu preciso fazer tudo que meu filho pede. Não, meu querido, o seu filho, assim como você, não sabe todas as coisas. Você é mais experiente do que o seu filho, mas você não é mais experiente e não sabe mais do que Deus. E Deus não diz sim a todos os teus caprichos e a todos os meus caprichos. Se Deus não diz sim a todos os meus caprichos, por que eu tenho que dizer sim a todos os caprichos dos meus filhos? Não. Não é educativo, não é necessário, não ensina o teu filho a ter inteligência emocional. Sabe por que nós temos uma gama de adolescentes e jovens por aí se matando?
Simplesmente porque o namoradinho foi embora, a namoradinha foi embora, ela ouviu um não, mas sabe por quê? Porque ela nunca ouviu não na vida, e de repente alguém olha para ela e diz: ei, você não é o centro do mundo. E aí nós temos pessoas se matando, porque não têm inteligência emocional para lidar com decepção. Porque quando seu filho era criança, você falava sim para ele, para tudo. Não pode ser assim. Você não pode dizer sim para o seu filho o tempo todo. Se você dizer sim para o seu filho o tempo todo, você vai lançar ele no inferno. Você precisa corrigir seu filho. Queridos, apesar, como eu falei, da minha mãe não ter tanto entendimento e ter me dado uma educação muito dura, eu vou dizer, como diz o salmista Davi: foi bom ter sido afligido. Irmão, só vocês terem uma noção, eu contava de manhã, eu e Flávia, nós brigávamos muito. E minha mãe um dia falou: vocês querem brigar? Beleza, vem cá. Minha mãe pegou um fio desses de coletivo, de luz, e amarrou nós dois de cara um pro outro assim, ó. Botou nós dois de frente um pro outro assim, amarrou e deu uns nós e falou assim: vocês ficam aí, vocês não querem se agarrar? Então se agarrem aí agora, podem se pegar. E nós ficamos 1 hora agarrado, eu e ela, olhando um para a cara do outro, irmãos. E talvez por isso, hoje, nós somos tão ligados, eu e Flávia. Hoje ela não está aqui no culto à noite, mas ela estava no culto pela manhã. Foi bom, irmãos, ela não me ensinou. Não tire a vara da correção do teu filho. Claro, excessos não podem ser cometidos, mas é necessário que você corrija teu filho. Sabe por quê? Porque o teu filho é sua responsabilidade. Seu filho, sua responsabilidade. Não tem uma camiseta aí de umas feministas que lançam aí: meus corpos, minhas regras? Não tem um negócio desse? Eu queria que essas feministas lançassem uma camisa falando: meus filhos, minhas responsabilidades. Porque normalmente essas feministas que lançam essas camisetas, elas têm os filhos e depois botam para os avós cuidar. Aí elas precisavam dizer: meus filhos, minhas responsabilidades. Porque entenda uma coisa: o seu filho é sua responsabilidade. Não é responsabilidade da igreja cuidar dos seus filhos. Não é responsabilidade do colégio educar os seus filhos. Não é responsabilidade dos avós educarem seus filhos. Não é. Não mesmo. Se você faz filho com a intenção de botar para o seu pai e para sua mãe cuidar, meu queridão, isso está errado. O filho é sua responsabilidade. E aí eu vou abrir um parênteses aqui também para dar uma palavrinha para os avós. Sobra para todo mundo, né? Nessas ministrações, né? Sobra para todo mundo. Ei, vovozinho e vovozinha, lindinho do coração. Entenda uma coisa: você já teve a sua oportunidade e a sua responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Agora é os seus filhos que vão cuidar dos seus netos. Não é sua responsabilidade cuidar deles. Biblicamente falando, você vai curtir agora seu neto. É Bíblia, queridos. É Bíblia. A responsabilidade, essa é a beleza. Essa é a beleza de ser avô e avó. O menino começa e está feliz e está lá, e o avô está curtindo, a avó está curtindo. Na hora que o menino começa a encher a paciência, ele diz: vai para o teu pai, vai. Essa é a beleza, irmão, de ser avô e avó. Pai e mãe não pode fazer isso. Mas o problema é que a nossa geração está fazendo o seguinte: estão botando para cuidar, os avós cuidarem. Ei, querido, entenda uma coisa: cuide dos teus filhos hoje, tenha responsabilidade com teus filhos, para que quando chegar a época dos teus netos, você possa curtir os teus netos. Porque presta atenção numa coisa: se você hoje mimar os seus filhos, se você, pai e mãe, ficar mimando o seu filho e ficar fazendo bebezinho, coitadinho, meu menininho, e não sei o quê, e ficar cuidando dele, você vai mimar os seus filhos, você vai acabar tendo que cuidar dos seus netos. Você precisa cuidar dos seus filhos, para isso discipliná-los e corrigi-los, para que quando você for avô, aí você pode mimar os seus netos.
Pastor, eu amo meu filho, eu não posso corrigir meu filho. A Bíblia me diz a seguinte coisa: quem se nega a corrigir, a castigar o seu filho, não o ama. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. Você precisa corrigir seu filho. Você precisa corrigir seu filho. Irmãos, às vezes eu vejo uns pais por aí, que eles fazem assim. Eles vão para os lugares, e eu fico imaginando em casa, irmãos. E eles soltam os meninos nos lugares, e parece que o pai cheira uma maconha, fuma uma maconha meio arretada, que o pai fica em outra atmosfera. E o menino está quebrando tudo, e o menino está tocando terror, e o pai e a mãe estão em Nárnia, sabe? Ei, querido, não, mas na igreja vai ter as professoras do ministério infantil, elas estão lá para pastorear, a função de pastorear é delas, e a função de educar é sua, pai. A função de chegar e falar, ei, precisa ter respeito com as pessoas, e o zelo das coisas é sua. E você precisa fazer isso, porque senão o seu filho, como diz a Bíblia, a criança que é corrigida, ela se torna sábia. Mas a criança entregue à sua própria vontade, ela vai envergonhar o seu pai e a sua mãe. É Bíblia. Corrija seu filho, eduque seu filho, discipline seu filho. Corrija, eduque, discipline seu filho. Porque pior do que uma ausência de correção, é uma correção tardia. O problema é que quando é menininho, pequenininho, ai que bonitinho. Aí quando cresce, quer corrigir. Meu irmão, se você não educar desde criança, você não educa mais. Eu não contei esse fato de manhã, eu vou contar agora. Eu me lembro que Gabriel tinha 8 meses. E ele, no colo da pastora, puxou o cabelo dela. E a pastora falou, olha, Kézia disse para ele, não puxa o cabelo da mamãe que dói, tá? Não puxa que dói. E aí o que o Gabriel fez a segunda vez? Puxou o cabelo. E eu estava bem olhando, né? Só de longe. Aí o que a pastora fez? Falou pela segunda vez, né? Claro que não, ela não fala 2 vezes. Ela foi e puxou o cabelo dele também. Sabe quantas vezes o Gabriel depois puxou o cabelo dela? Nunca mais. Comigo não havia essa possibilidade, né? Convenhamos. E a hora que ela puxou, ele fechou a cara, fez aquele beicinho, olhou e ficou olhando para ela, e ela virou e falou assim, eu não falei com você que puxar o cabelo dói? Não puxa o cabelo da mamãe. E ele não puxou mais. Ele não puxou mais. Você precisa cuidar do seu filho. E criar o seu filho, é você que está no controle. E não é ele que está no controle. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, um pouco mais para frente. Mas não dê ao teu filho um lugar de controle. Porque ele não tem a graça de Deus para controlar a vida. É você que tem a graça de Deus para isso. Você está entendendo? Não é que o teu filho seja um incapaz. Mas ele ainda não está na fase do controle. Ele ainda não recebeu uma unção do alto para controlar. Quem recebeu a unção do alto para controlar é você, papai e mamãe. É você que precisa fazer. É você que recebeu. Segunda coisa, você pai precisa fazer, você mãe precisa fazer. Vocês precisam ser sacerdotes, impulsionadores e conselheiros dos seus filhos. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O sacerdote, o impulsionador, o conselheiro é aquele que está do lado, ministrando sobre a vida dos filhos, abençoando os filhos. Amados, eu tenho muito respeito por quem faça isso, e não estou aqui pregando contra, mas eu nunca disciplinei, nunca ensinei os meus filhos a pedirem bênção. Eles não foram ensinados dessa forma. Respeito quem faça, mas eu não ensinei meus filhos desse jeito. Sabe por quê? Porque eu entendo que bênção a gente não pede, bênção a gente ministra. E eu entendo que muitos pedem bênção por um sinal de respeito, e amém, louvado seja Deus. Mas respeita em todas as instâncias. Não adianta você pedir bênção ao seu pai e depois estar xingando ele.
Lembre-se disso. Mas eu nunca ensinei eles. Por quê? Porque eles são abençoados. Não passa um dia sem que ou eu ou a pastora, a gente não chegue diante dos meninos e não abençoe a vida deles. Sabe por quê, queridos? Porque a bênção do Senhor está sobre as nossas mãos. O Senhor nos chamou como sacerdote das nossas casas para ministrar unção. Meu irmão Gabriel vai fazer 18 anos daqui a 10 dias, está com barba na cara, mas ele não dorme, o Arthur não dorme, sem que antes nós vamos lá no quarto deles e oremos com eles e ministremos a graça de Deus sobre a vida deles. Você não tem que ficar esperando o seu filho implorar por uma oração. Você, pai e mãe, tem a unção de Deus sobre a sua vida. Você é sacerdote sobre a sua casa. Não é o profeta de fora que vai ministrar. É você que tem a unção de Deus nas suas mãos para abençoar seus filhos. É você. Às vezes eu vejo pai e mãe saindo correndo com o filho para levar. Porque tem uns crentes que parece que tem rezadeira, né? Antigamente umas rezadeira. Tem crente que parece que gosta, acha que tem legal ter rezadeira. Não, vão levar lá no profeta fulano de tal. Irmãos, a gente honra e eu respeito. Mas antes de você sair correndo para levar em qualquer pessoa, estenda suas mãos e ministre sobre a vida do teu filho. Pastor, mas eu não tenho essa coisa do Senhor, eu não sou pastor, e eu não estou falando aqui que todo pai e toda mãe precisa ser pastor, não, queridão. Eu não disse isso. Mas eu disse aqui que todo pai e toda mãe recebe a unção do alto para ministrar sobre a vida dos filhos. Você está entendendo? E aí você precisa entender uma coisa, você precisa ser sacerdote sobre a sua família. Eu preciso correr, oh meu Pai do céu, o tempo é implacável comigo, irmãos. Você não pode deixar que a TV e o smartphone sejam sacerdotes sobre os seus filhos. Você não pode deixar que a TV, o smartphone, o amiguinho, o mundo ministre sobre a vida dos seus filhos. Não. É você que precisa ministrar. Sabe por que tem muitos filhos indo para o mundo e aceitando qualquer mão que se estende no mundo? Porque as mãos dentro de casa estão encolhidas. As mãos estão encolhidas para abençoar. Você precisa estender as suas mãos dentro da sua casa e abençoar seus filhos. Pastor, eu já errei demais, pastor, e nunca fiz isso. Ok, querido, então graças a Deus que hoje você está aqui nessa noite, porque Jesus está te dando a oportunidade de mudar o rumo da tua família e da tua casa, e levantar as tuas mãos em autoridade e ministrar sobre a vida dos teus filhos, mesmo que eles já tenham 15, 16, 20 anos. Ministre em autoridade sobre a vida deles. Impulsione o destino profético dos seus filhos. Porque como diz Salmo de número 127, assim os filhos da juventude são como flecha na mão do guerreiro. Você já viu flecha na mão do guerreiro? Ele puxa, traz para perto do coração e depois dispara e lança aonde ele deseja. Você precisa impulsionar o destino profético do seu filho. Aí eu vejo uns pais bobos, irmãos, desculpa a expressão, besta, fazendo assim, quer ver? As coisas não estão boas, não? Então tá bom, agora está de castigo. Não vai mais na igreja também. Me ajuda, irmãos. Está de castigo, não vai no PG. Como assim, irmãos? Você disciplina seu filho tirando aquilo que está ministrando também sobre a vida dele. Não, você disciplina seu filho fazendo o quê? Tira o telefone dele. Tira o telefone dele. Pastor, mas se eu tirar o telefone dele, ele vai ficar nervoso, revoltado. Então, existe um calmante chamado Havaianas. Havaianas. E as mães, por sinal, elas conseguem enviar a Havaiana em qualquer outro lugar que ninguém consiga perceber. Só jogar assim, ó, pá. Parece que é teleguiado aquele negócio.
Irmãos, eu queria ter a habilidade que a minha mãe tinha para jogar Havaiana. Não consigo, mas ela acertava uma. Todas, não errava uma. Cuide de seu filho, queridos. Discipline seu filho, impulsione seu filho para o destino profético dele. Cara, seu filho quer ser pastor, seu filho quer ministrar no altar, seu filho quer fazer algo. Cara, impulsione ele. Mas aí às vezes eu vejo uns adolescentes falar, eu quero ir para o Bolt. Eu quero ir para a viração do Bolt, é o pai. Na hora do jogo do Flamengo, eu não vou sair daqui para te levar, não. Mas pai, é lá na casa do Helder, na 13. Eu não vou. E aí depois você quer que seu filho te dê orgulho e satisfação? Invista no destino profético dos seus filhos. Invista no destino profético dos seus filhos e pague o preço. Terceira coisa que todo pai e toda mãe precisa fazer é manter a ordem das coisas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E eu já ensinei aqui uma filosofia de alta sabedoria, irmãos. Eu já ensinei isso nessa igreja. Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo, irmãos. Tem uma ordem. E é. Você não vê um rabo balançando o cachorro na rua, irmãos. É o cachorro que balança o rabo. Não é o capim que come a vaca, é a vaca que come o capim. Você está entendendo? Tem uma ordem. Não é o filho que manda, é o papai e a mamãe que manda. Ei, meus filhinhos adolescentes lindos, eu preciso que dizer, vocês precisam saber, lindos e jovens e adolescentes, vocês não têm ainda a graça de Deus para estarem no controle das coisas. Vocês estão no controle. Vocês vão estar no controle quando vocês assumirem a família de vocês. Nesse momento, vocês estão sobre a ordem e sobre o cuidado do seu pai e da sua mãe, que o Senhor estabeleceu para estar cuidando da sua vida. Você precisa entender isso. Não tem jeito. O Gabriel tem que aguentar o Helder. E é. Cadê ele para falar? Fala aí agora, fala. Tem jeito, né? E aproveita que o Levi está do lado, porque o Levi tem que aguentar a Juliene e o Alain. E é. É, porque Deus estabeleceu assim. E não é eles que dizem a ordem, é Deus que dita a ordem. Não passa o controle para o teu filho, sabe por quê? Porque você vai destruir o futuro do teu filho. Irmãos, eu tenho um filho adolescente. Arthur e o Gabriel agora já jovem. Quantas vezes eles viravam para mim e falavam assim, acho que hoje eu não vou na igreja não, hein? Eu falei, beleza. Aí eu passava, estava arrumando, já se arrumou? Aí ele, não, eu falei que eu acho que hoje eu não vou na igreja. Beleza, vai botar roupa. Pastor, bota roupa e vamos conosco para a igreja. Queridos, eles não sabem às vezes a diferença da esquerda para a direita, eles vão saber o que é bom para eles no destino profético deles. É o nosso papel saber cuidar do coração dos nossos filhos. E ser pai, às vezes, é tomar decisões em que os filhos não vão gostar. E eles vão chegar a um momento da vida que vão ser pais e eles vão precisar tomar decisões que seus filhos não vão gostar. É importante. É importante. Você precisa manter a ordem das coisas. Precisa manter a ordem das coisas. E o amor, às vezes, precisa tomar atuação energética. Atuação enérgica. Precisa ser enérgico no que precisa ser feito. Preste atenção. E a gente ouvia muito falar disso. Minha mãe falava muito isso pra gente quando a gente era criança. E ela falava assim, enquanto comer do meu feijão, enquanto come do meu feijão, meu queridão, quem decide as coisas nessa casa tem ordem. E é assim, irmãos. Pastor, eu não quero mais. O meu pai talvez não seja convertido. A minha mãe talvez não tenha uma sabedoria. Então, meu queridão, vá pagar suas contas e vai trabalhar e vai fazer alguma coisa. Mas é muito engraçado você falar que não quer ficar debaixo da ordem dos seus pais, mas você quer viver debaixo do dinheiro dos seus pais. Quem paga tem o direito da condução. Você precisa entender isso.
E se você não educar os seus filhos dessa forma, quando você chegar com 15, 16, 17 anos, ele vai estar querendo mandar em você. Não é possível que isso seja feito. Não invertam as ordens das coisas. Deus é um Deus de ordem. E último ponto sobre os filhos, sobre os pais. Que todo pai precisa ser todo pai e toda mãe precisa ser um exemplo. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se aos deuses que são seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué chega e diz: olha, eu não sei o que vocês vão viver, mas uma coisa eu digo, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué dava o exemplo. Presta atenção numa coisa, pai e mãe. Você não pode ter a filosofia do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Já disse alguém, palavras convencem e exemplos arrastam. E escute uma coisa, seu filho precisa amar a Deus a partir da mesma medida que você ama hoje. A sua medida de amor hoje para Deus é o mínimo que seus filhos precisam fazer para amar a Deus a partir disso. Vocês estão entendendo? Esse é o mínimo. Você chegou a esse nível de intimidade com Deus, ok, esse precisa ser o mínimo. Teus filhos precisam amar a Deus acima disso. Mas não queira virar para os teus filhos e falar para eles, ame muito a Deus, e você está amando só um pouquinho. Não queira virar para os seus filhos e falar, você precisa ser o maior exemplo com Deus, e você não está fazendo absolutamente nada. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Mas escute uma coisa, e eu queria que você refletisse sobre isso. Se o seu filho copiasse todos os seus comportamentos, todos sem exceção, seu filho hoje estaria destinado ao céu ou ao inferno. E você precisa pensar nisso. Se hoje, se o seu filho não precisasse crer e nem fazer parte dele, mas a salvação do seu filho estivesse completamente condicionada ao que ele fizesse a partir de você, você estaria com seu coração tranquilo em ver o seu filho no céu? Ou seu coração estaria desesperado em encontrar o seu filho no inferno? É duro isso, né? Eu sei. Mas sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é que a gente fica desesperado quando grandes coisas acontecem e a gente fica mal, meu Deus, Jesus tem que mudar. Quando o nosso filho tem um problema, quando uma coisa acontece, a gente fica desesperado. Mas são as pequenas coisas que destroem uma grande construção. São as pequeninas rachaduras que põem abaixo uma grande construção. Se o seu filho copiasse todo o seu comportamento, e que o Espírito Santo que traga luz agora e entendimento, seu filho estaria no céu? Pense nisso, crente. Sabe por quê? Porque eles são herança do Senhor para as nossas vidas, diz a palavra. O Senhor nos deu e o Senhor nos pedirá conta. Pastor, mas erraram comigo. O erro do passado não justifica você perpetuar isso, sabe por quê? Porque Jesus está te dando a oportunidade de fazer uma mudança de vida. Cada um de nós aqui tem a oportunidade de fazer diferente. Cabe entendermos isso ou não. E aí, para terminar, eu quero falar sobre os filhos de forma bem rápida. Pode vir para cá, João, louvor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é honroso. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa,
para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Meus lindos filhos, jovens e adolescentes, vocês precisam entender que o Senhor deu a vocês pais que amam vocês e que cuidam de vocês. E a primeira coisa que vocês precisam fazer é honrar, respeitar e obedecer seus pais. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Honre seu pai e a sua mãe, ele sabe o que está fazendo. E muitos dos pais e muitas das mães estão tomando atitudes, porque eles não querem que vocês, filhos, errem como eles erraram. Vocês, filhos, vão chegar à posição em que nós estamos como pais. Eu sei porque quando eu era criança, irmãos, eu falava, quando eu for pai, meu filho nunca vai ser obrigado a comer brócolis. E hoje eu faço o Arthur comer brócolis. E sabe o que o Arthur fala para mim, sentado na mesa? Eu não vou comer brócolis. Quando eu crescer, meus filhos não vão comer brócolis. Quando ele chegar à fase adulta de pai, ele vai ver que os filhos precisam comer brócolis. E eles vão botar os filhos para comer brócolis. É uma coisa boba, mas só para que você entenda que você não está no momento do controle, filho. Mas a graça de Deus está sobre teu pai, sobre a tua mãe. Tem pai e mãe, entenda uma coisa. Escuta isso, filho. E eu quero falar isso para você agora. Tem pai e mãe por aí que tem desonrado essa graça de Deus que está no controle de cuidar da sua vida. Ok? Isso não se trata de você, se trata dele. Se trata dela que tomou essa decisão. Mas certamente o Senhor colocou alguém na tua vida com essa posição de controle, de autoridade, para te ajudar e para cuidar de você. Então honra essa vida, cuida dessa pessoa. Talvez você teve abandono de pai, talvez você teve abandono de mãe, mas talvez Deus botou uma tia na sua vida que está te cuidando melhor do que a sua mãe e o seu pai fez. Talvez o Senhor tenha colocado uma pessoa que talvez não tinha nem laços de sangue com você, mas resolveu adotar você, para virar para você e para falar, você é meu filho amado. Talvez o seu pai foi embora, mas Deus talvez colocou um padrasto. Honra ele, sabe por quê? Porque Jesus honrava José. José não era pai de Jesus, era padrasto. E Jesus honrava. Honre. Porque essa pessoa está numa posição onde Deus está colocando ela para cuidar da tua vida. Facilite a vida dela e honre. Seja você, filho, orgulho para os seus pais. Quem maltrata o seu pai, ou manda embora, ou despreza a sua mãe, é um filho que causa vergonha e traz desonra. E esses, a sua vida não vai ser honrada, Deus não vai abençoar. Honra teu pai e a tua mãe, tem um princípio e cumpre uma promessa, os teus dias vão ser abençoados sobre a terra. Mas eu também quero te falar uma outra coisa. Muitos filhos aqui têm problemas com o pai ou com a mãe, mas Jesus mudou teu coração, e você precisa deixar o teu coração aberto, para que quando seu pai e a sua mãe se converter dos seus maus caminhos e aparecer para você, você precisa estar com o coração aberto para receber, honrar e cuidar deles, porque é isso que Jesus quer para a tua vida. Não permita que a raiz de amargura feche teu coração e você seja um obstinado. Não seja assim, mas se permita ser cuidado pelo Senhor e seja orgulho dos seus pais. E eu termino falando para os filhos: aceite a correção e a disciplina dos pais. Aceite a correção e a disciplina dos pais. Não vou te dizer que a maioria, mas se você for visitar a Papuda ou a Colmeia,
Se você for no presídio masculino ou no presídio feminino do Distrito Federal, e muitos daqueles que estão ali, se você for conversar, eles vão virar para você e vão falar para você, não vou te falar todos, mas muitos vão virar para você e vão falar assim: como eu queria que o meu pai e a minha mãe estivessem presentes para me corrigir e não permitir que eu errasse. Irmãos, eu contei de manhã esse fato. Eu, quando criança, cheguei em casa do colégio com um presentinho que um amigo meu me deu. A minha mãe fez uma CPI, uma investigação criminal, quase um CSI, quase um FBI, irmãos. Enquanto ela não descobriu a origem daquilo, ela não sossegou, irmãos. Ela não sossegou. E depois que ela descobriu, ela ainda confirmou mais umas 5 vezes para saber se o garoto tinha me dado mesmo. E eu lembro que na mesma rua da minha casa tinha uma família em que um garoto pegou uma coisa do colégio e levou para casa. E a mãe sabia que ele tinha pego aquilo do colégio. E em vez da mãe mandar o garoto devolver, a mãe aceitou aquilo. Hoje, esse garoto se tornou um homem. E ele está em Bangu 4, presídio de segurança máxima, no Rio de Janeiro. Aceite a correção dos seus pais, porque eles te amam. E pai, não deixe de corrigir o teu filho, porque o destino profético dele está nas tuas mãos. E eu termino te dizendo a seguinte coisa: põe a tua casa em ordem. Quem falou essa frase foi o profeta Isaías ao rei Ezequias na palavra. E ele disse assim: Ezequias, o Senhor manda te dizer que você vai morrer. Por isso, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas hoje o Senhor ressignificou isso para nós, irmãos. E o Senhor hoje está falando para nós a seguinte coisa: põe a tua casa em ordem, não porque vocês vão morrer, não, mas põe a tua casa em ordem, porque vocês vão viver tudo aquilo que eu tenho para você, a graça, a minha graça sobre vocês, a bênção, a minha bênção sobre a vida de vocês. Põe a casa de vocês em ordem, porque eu tenho bênçãos a fazer sobre a vida de vocês. Não espere morrer para botar as coisas em ordem, mas coloque as coisas em ordem hoje, para que você viva e viva uma vida abundante. Eu falei nesses 2 finais de semana sobre o que você, como homem, mulher, pais e como filhos, vocês precisam fazer. Façam. 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 E eu me faço valer de Deuteronômio capítulo de número 30, que diz assim: hoje eu tomo testemunha os céus e a terra contra vós, que eu coloquei diante de vós o bem e a vida para que vivam. Cabe vocês a escolherem entre o bem e a morte, entre o certo e o errado, para que vivam. Você e seus filhos, e toda a sua geração, e toda a sua casa. Põe a tua casa em ordem, para que você viva, você e os teus filhos, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos.